Bem-vindo ao canal Na Armadilha dos Desejos. Aqui compartilhamos histórias apaixonantes sobre infidelidades. Bom proveito! O ar da noite estava carregado de umidade e mistério. Dentro do pequeno armazém, as paredes de madeira rangiam suavemente com o vento, enquanto a luz da lua passava pelas frestas, banhando o ambiente com um brilho prateado. Ali estava eu, Mariana, de pé ao lado de Afonso, sentindo sua proximidade como um fogo que mal podia controlar. Seu olhar era intenso, fixo nos meus olhos, como se pudesse ler cada pensamento que eu tentava esconder. Vestia um vestido de linho branco, simples, mas que grudava na minha pele por causa do calor do dia. As alças finas deixavam meus ombros bronzeados à mostra, e uma delicada corrente de ouro repousava sobre meu pescoço, brilhando sutilmente sob a luz. Minhas sandálias de couro faziam um leve ruído no chão de madeira enquanto eu dava um passo para trás, tentando manter uma distância segura. Mas Afonso avançou um passo mais perto, seus olhos escuros queimando com algo que eu não podia ignorar. Mariana, pare de fingir que não sente o mesmo, disse ele, sua voz baixa como um sussurro, enquanto estendia a mão para roçar levemente meu braço. O toque foi breve, apenas um leve contato, mas me fez prender a respiração. Sua palma era quente contra a minha pele fria. Meu coração batia descompassado, e minha mente estava dividida entre a necessidade de me afastar e o desejo de ficar. Isso não está certo, sussurrei, minha voz trêmula. Mas não me movi. Afonso inclinou a cabeça, aproximando-se lentamente. Seu rosto estava a centímetros do meu, e eu podia sentir o calor de sua respiração sobre os meus lábios. Naquele momento, todo o resto desapareceu, as dúvidas, as culpas, as regras. Éramos apenas nós, presos naquele armazém, envolvidos numa tensão que parecia impossível de romper. Semanas antes daquela noite inesquecível, minha vida era completamente diferente. Eu vivia numa pequena vila no interior de Portugal, nos arredores de Coimbra, ao lado do meu marido, Rui. Nossa vida era tranquila, monótona, quase previsível. Rui trabalhava como mecânico numa oficina, enquanto eu ajudava na loja de roupas da minha prima. Embora tivéssemos estabilidade, fazia tempo que eu sentia que algo estava faltando, algo que eu não conseguia identificar. A rotina diária nos envolvia como um cobertor pesado. As conversas eram escassas, e o silêncio em nossa casa era ensurdecedor. Uma noite, durante o jantar, Rui deixou o garfo sobre o prato e me olhou com uma expressão séria. Mariana, acho que precisamos de uma mudança. Não podemos continuar assim, disse ele, sua voz baixa, mas firme. Olhei para ele com curiosidade. Rui raramente falava de sentimentos ou problemas. Ele era um homem prático, que preferia soluções rápidas a longas discussões. O que você sugere? Perguntei, apoiando os cotovelos sobre a mesa. O meu tio Antônio tem uma casa na serra, perto de Sintra. Ele sempre me disse que, quando eu precisasse de um descanso, poderia usá-la. É um lugar tranquilo, cercado pela natureza. Podemos passar alguns dias lá, clarear a mente e pensar em como melhorar nossa relação. A ideia me pareceu estranha no começo, mas algo dentro de mim queria aceitá-la. Talvez, longe de tudo, pudéssemos nos reencontrar, recuperar algo da chama que havíamos perdido. Assenti com um leve sorriso. Tudo bem, vamos. Dias depois, estávamos no carro, subindo por estradas estreitas de montanha. Os altos pinheiros nos cercavam, e o ar parecia fresco e limpo. Ao chegarmos à pequena vila onde vivia Antônio, notei como tudo parecia parado no tempo. As ruas eram de pedra, e as casas tinham telhados de telha vermelha e paredes caiadas de branco. A casa de Antônio ficava no final de um caminho cercado por oliveiras. Era uma construção rústica, mas acolhedora,
com um amplo terraço que oferecia uma vista impressionante das montanhas. Assim que chegamos, Antônio veio nos receber. Era um homem mais velho, de cabelos grisalhos e olhos gentis. Seu rosto estava marcado pelo sol, e sua postura refletia a experiência de uma vida vivida em harmonia com a natureza. "Bem-vindos!" exclamou com um sorriso caloroso. "Aqui vocês podem relaxar e aproveitar a tranquilidade." Os primeiros dias foram agradáveis. Rui se dedicou a ajudar Antônio com pequenos reparos na casa, enquanto eu explorava os arredores. Caminhava pelos trilhos da montanha, recolhia flores silvestres e apreciava o canto dos pássaros. Parecia que aquele lugar tinha o poder de nos devolver um pouco da paz que havíamos perdido. Mas então, Antônio começou a agir de forma diferente comigo. No início, pensei que era coisa da minha cabeça. Seus comentários eram gentis, mas cada vez mais pessoais. "Mariana, você tem o dom de trazer luz para este lugar", disse-lhe um dia enquanto tomávamos café no terraço. Sorri, desconfortável, desviando o olhar. Mas dentro de mim, algo se acendeu, algo que eu ainda não entendia completamente. No terceiro dia na casa de Antônio, comecei a notar algo estranho. Rui passava as manhãs ajudando-o com tarefas pesadas, consertar o telhado, cortar lenha, limpar o velho depósito. Eu, por outro lado, encontrava pequenos momentos para me perder nos meus pensamentos, lendo algum livro ou caminhando entre as oliveiras. No entanto, sempre que Antônio e eu ficávamos a sós, sentia um ambiente diferente, carregado de uma tensão sutil, quase imperceptível. Uma tarde, enquanto tomávamos limonada no terraço, Antônio fez um comentário que me deixou gelada. "Mariana, você tem algo especial. Sua maneira de ver o mundo me lembra alguém que conheci há muito tempo." Levantei o olhar do meu copo. Seu tom não era casual, e sua expressão parecia mais séria do que o habitual. Um arrepio percorreu minha espinha, mas me limitei a sorrir. "Obrigada, Antônio", respondi, tentando minimizar suas palavras. Porém, naquela tarde, não consegui parar de pensar no que ele disse. O que ele queria dizer, afinal? Era só impressão minha ou havia algo mais por trás daquelas palavras? No dia seguinte, enquanto ajudava a organizar algumas caixas no depósito ao lado da cozinha, Antônio se aproximou para me passar uma. Sua mão tocou a minha, e, embora fosse um gesto breve, senti uma corrente elétrica percorrer meu corpo. Foi um toque casual, quase imperceptível, mas minha pele se arrepiou. Afastei-me rapidamente, fingindo que nada havia acontecido, mas meu coração batia mais rápido do que o normal. "Está tudo bem?" perguntou ele, com um sorriso que parecia mais um desafio do que uma preocupação. "Sim, claro", menti, desviando o olhar. Tentei me concentrar na tarefa, mas a proximidade de Antônio fazia minha mente se encher de pensamentos que eu não deveria ter. Toda vez que ele estava perto, sentia minha respiração acelerar, minhas bochechas ficarem quentes. O que estava acontecendo comigo? Por que aquele homem, com sua presença tranquila e suas palavras cuidadosas, começava a me desestabilizar dessa maneira? Naquela tarde, Rui saiu até a vila para comprar mantimentos, e Antônio aproveitou a oportunidade para me convidar para uma caminhada pelos trilhos da serra. "Quero te mostrar algo especial", disse ele, com um sorriso enigmático. Aceitei, pensando que um pouco de ar fresco poderia me ajudar a clarear a mente. Caminhamos em silêncio por um tempo, ouvindo o canto dos pássaros e o som das folhas secas sob nossos pés. Finalmente, chegamos a uma pequena clareira onde um riacho cristalino corria tranquilamente entre as pedras. O som da água era relaxante, quase hipnótico. "É lindo", comentei, admirando a paisagem. "É um dos meus lugares preferidos. Venho aqui quando preciso pensar", respondeu ele, com um tom suave.
Sentamo-nos à beira do riacho, e Antônio começou a falar sobre sua vida, como herdar a casa de seu pai, os sacrifícios que fizera para mantê-la. Enquanto falava, percebi como seu olhar se demorava em mim por mais tempo do que o necessário. Sua voz tinha um tom quente, quase íntimo. De repente, ao afastar um galho que tocava meu cabelo, sua mão demorou-se um pouco mais do que deveria. Senti um leve tremor em seu toque, e minha pele reagiu com um arrepio. Você tem um cabelo lindo, Mariana, disse ele em voz baixa. Meu coração acelerou. Baixei o olhar, tentando ignorar a sensação que suas palavras provocaram em mim. Era apenas um elogio, nada mais, repetia para mim mesma. Mas a forma como ele disse, a intensidade em seu olhar, fez com que eu sentisse algo que não deveria sentir. Naquela noite, enquanto Rui dormia profundamente ao meu lado, permaneci acordada, olhando para o teto e ouvindo o vento balançar os galhos das árvores do lado de fora. Não conseguia parar de pensar em Antônio, em suas palavras, em sua presença, na forma como ele me fazia sentir viva de uma maneira que eu não experimentava havia muito tempo. Tentei me convencer de que tudo estava na minha cabeça, de que eu estava apenas confusa. Mas, no fundo, sabia que não era assim. Algo dentro de mim estava mudando, e isso me aterrorizava. Na manhã seguinte, enquanto limpava a cozinha, Antônio entrou com seu andar calmo e parou ao lado da mesa. Seus olhos me procuraram, e quando nossos olhares se cruzaram, senti um calor subir pelo meu pescoço. Mariana, disse ele com uma voz firme, mas suave, preciso da sua ajuda no celeiro. Quero te mostrar algo. Hesitei por um instante, mas finalmente concordei. Seguimos para o velho celeiro, uma construção de madeira com cheiro de feno e poeira. Ao entrarmos, a luz do sol atravessava as frestas, criando sombras que dançavam nas paredes. Antônio se aproximou de uma caixa velha e começou a tirar algumas fotografias amareladas. Essas são fotos da minha família, de quando esta casa estava cheia de vida, disse ele, mostrando-me as imagens. Enquanto ele contava histórias de sua infância, percebi que seu tom se tornava mais pessoal, mais íntimo. De repente, ele deixou as fotos de lado e me olhou diretamente nos olhos. Mariana, sua presença aqui mudou algo em mim. Você é como um raio de luz nesta casa, disse ele, dando um passo em minha direção. Meu coração começou a bater com força, e dei um passo para trás, chocando-me contra uma das vigas do celeiro. Sua proximidade era esmagadora, e, embora eu soubesse que precisava parar aquilo, não conseguia me mover. Antônio levantou uma mão, como se fosse tocar meu rosto, mas parou a centímetros de distância. Isso não está certo, disse finalmente, minha voz quase um sussurro. Antônio baixou a mão, mas seu olhar continuava fixo em mim. O ar entre nós estava carregado de algo que eu não sabia nomear, mas que tinha certeza de que mudaria tudo. A tensão que senti no celeiro não desapareceu. Pelo contrário, com cada encontro com Antônio, parecia ficar ainda mais intensa. Tentei evitá-lo, buscava desculpas para me manter ocupada, mas a casa era pequena e a vila, menor ainda. Não importava o quanto eu tentasse me afastar, sempre havia um momento, um olhar, um toque que me fazia sentir como se estivesse brincando com fogo. Uma tarde, enquanto preparava a mesa para o jantar, Antônio entrou na cozinha. Ele trazia uma cesta de limões frescos, e o aroma cítrico logo encheu o ambiente. Virei-me para recebê-los, mas, em vez de largar a cesta em minhas mãos, nossas mãos se encontraram. Seus dedos entrelaçaram-se ligeiramente com os meus e, embora tenha sido por um instante, senti como se o tempo tivesse parado. Obrigado, Mariana, disse ele em voz baixa, seus olhos fixos nos meus. Afastei-me rapidamente, evitando seu olhar, mas meu pulso permanecia acelerado. Sentia meu rosto queimando, e um desconforto crescia dentro de mim. No entanto,
não era só desconforto, havia algo mais, algo que eu não queria admitir. Naquela noite, depois do jantar, Antônio nos convidou para subir ao terraço e admirar o céu limpo. Rui aceitou com entusiasmo, e subimos os três. A brisa da noite acariciava meu rosto, e as estrelas brilhavam com uma clareza que raramente se via na cidade. Enquanto Rui falava sobre seus planos para o futuro, Antônio permanecia em silêncio. De vez em quando, seus olhos pousavam em mim, e, embora eu tentasse ignorá-lo, sentia o peso de sua atenção. Em um momento, Rui desceu para buscar algo dentro da casa, deixando-nos a sós. É lindo, não é? Perguntou Antônio, referindo-se ao céu estrelado. Assenti, sem saber o que dizer. Ele deu um passo mais perto, e, embora não me tocasse, sua proximidade era quase palpável. Mas não tanto quanto você, disse ele, a voz quase um sussurro. Fiquei imóvel, sem saber como reagir. A intensidade de suas palavras me deixou sem fôlego, e, antes que pudesse responder, Rui voltou. Antônio afastou-se discretamente, mas eu sabia que algo havia mudado. No dia seguinte, enquanto Rui ajudava Antônio com alguns reparos no jardim, decidi sair para caminhar e clarear minha mente. Cheguei ao pequeno riacho que Antônio me mostrará dias antes. O som da água correndo ajudava a organizar meus pensamentos, a tentar entender o que estava sentindo. Estava absorta em meus pensamentos quando ouvi passos atrás de mim. Virei-me e vi Antônio se aproximando com um sorriso. Posso me juntar a você? Perguntou. Não soube o que responder, então apenas assenti. Caminhamos juntos pela margem do riacho, em silêncio no início. Mas, depois, Antônio começou a falar. Sei que isso não está certo, Mariana, mas não consigo evitar. Desde que você chegou, tudo mudou para mim, disse ele, parando e olhando diretamente para mim. Antônio, por favor, não diga isso, respondi, minha voz tremendo. Isso não pode acontecer. Mas, mesmo enquanto dizia isso, sabia que minhas palavras não eram completamente sinceras. Uma parte de mim queria ouvir aquelas palavras, queria sentir aquela atenção. Enquanto conversávamos, perdi o equilíbrio nas pedras úmidas da margem. Antes que pudesse cair, Antônio me segurou firmemente, suas mãos envolvendo minha cintura. Seu toque era quente, forte, e, por um momento, todo o resto desapareceu. Nossos rostos ficaram a centímetros de distância, e eu podia sentir sua respiração. Mariana, murmurou ele, sua voz quase uma súplica. Afastei-me rapidamente, meu coração batendo como louco. Voltei para casa sem olhar para trás, tentando me convencer de que tudo aquilo precisava terminar. Mas sabia que algo dentro de mim havia mudado para sempre. Naquela noite, durante o jantar, Rui parecia mais calado do que o habitual. Seu olhar pousava em mim e em Antônio com mais frequência do que o normal. Embora não dissesse nada, senti que algo dentro dele começava a se agitar. Quando terminamos de jantar, fui até a cozinha para lavar os pratos, buscando um momento para ficar sozinha. Mas não demorou muito para que Antônio entrasse. Mariana, disse ele, sua voz suave, quase um sussurro. O que aconteceu no riacho? Me perdoe, não queria te deixar desconfortável. Não foi nada, Antônio. Vamos esquecer isso, respondi rapidamente, sem olhar para ele. Mas ele não se moveu. Sua presença preenchia a pequena cozinha, e o ar parecia ficar mais pesado. Eu não consigo esquecer, disse ele, e suas palavras ecoaram na minha mente muito depois de ele ter saído. A tensão na casa se tornou quase insuportável. Rui percebia algo, embora não falasse abertamente. Seus gestos eram mais bruscos, seus silêncios mais longos. Antônio, por outro lado, parecia mais decidido.
Seu olhar, suas palavras, seus gestos, tudo parecia um convite para cruzar uma linha que eu sabia que não deveria cruzar. Certa noite, enquanto Rui estava na oficina da vila ajudando com um concerto, Antônio se aproximou de mim no terraço. O vento era fresco, e o som das folhas ao vento preenchia o ar. Eu estava sentada em uma das cadeiras, tentando me concentrar em um livro, mas minha mente estava muito longe das palavras na página. Mariana, disse Antônio, aproximando-se com uma taça de vinho na mão. Posso me juntar a você? Não soube o que responder, mas não tive tempo antes que ele se sentasse na cadeira à minha frente. Seu olhar era direto, intenso. Não consigo ignorar o que sinto, disse ele finalmente, rompendo o silêncio. Sei que isso não está certo, mas desde que você chegou, sinto algo que não sentia há anos. Antônio, isso não pode acontecer, respondi, minha voz quase um sussurro. Eu sou casada, e você é tio do Rui. Eu sei, mas os sentimentos nem sempre seguem as regras, replicou, com um tom tão sincero que me deixou sem palavras. Antes que eu pudesse responder, ele se levantou e se inclinou na minha direção, segurando minha mão. Foi um toque breve, mas naquele instante, o tempo pareceu parar. Senti um nó no estômago e rapidamente afastei minha mão, levantando-me. Isso precisa acabar, disse, tentando soar firme. Afastei-me rapidamente em direção ao meu quarto, mas o olhar dele continuava gravado na minha mente. Naquela noite, mal consegui dormir. No dia seguinte, Rui voltou mais cedo do que o esperado. Antônio e eu estávamos no jardim, cuidando de algumas plantas que ele havia mencionado que precisavam de atenção. Em um momento, enquanto ele me mostrava como cortar os galhos secos, nossas mãos se tocaram brevemente. Senti o mesmo arrepio de antes, mas rapidamente me afastei. Quando me virei, vi Rui parado na entrada, nos observando. Sua expressão era impenetrável, mas em seus olhos havia algo que me fez estremecer. Ele não disse nada naquele momento, mas sabia que tinha visto mais do que deveria. Naquela noite, durante o jantar, o silêncio entre nós era quase insuportável. Rui mal comia, e cada vez que olhava para Antônio, suas mandíbulas se apertavam. Está tudo bem? Perguntei finalmente, tentando quebrar o gelo. Sim, respondeu secamente. Mas eu sabia que ele estava mentindo. Naquela mesma noite, após o jantar, Rui disse que sairia para revisar algumas ferramentas no galpão. Antônio aproveitou o momento para se aproximar de mim enquanto eu lavava os pratos. Mariana, por favor, precisamos conversar, disse ele em voz baixa. Antônio, já falamos o suficiente. Isso não pode continuar, respondi, tentando manter a compostura. Mas ele não se moveu. Deu um passo mais perto, e sua presença preencheu o espaço apertado da cozinha. Meu coração batia forte, e senti que o ar ficava mais pesado. Eu não consigo ignorar, e sei que você também não, disse ele, suas palavras carregadas de emoção. Antes que eu pudesse responder, a porta dos fundos se abriu com força. Era Rui. Ele nos olhou, sua expressão cheia de fúria contida. O que está acontecendo aqui? Perguntou, sua voz baixa, mas perigosa. Tentei responder, mas as palavras não saíam da minha boca. Antônio, por outro lado, manteve-se firme, com o olhar fixo no de Rui. Não é o que parece, disse ele finalmente. Mas a tensão no ambiente era palpável. Rui largou as ferramentas que carregava e saiu da casa, deixando a porta aberta com um estrondo. Na manhã seguinte, Rui não estava em casa. Sua cama estava intacta, e seu telefone não atendia. As horas passaram, mas não houve sinal dele. Antônio e eu trocávamos olhares de crescente preocupação, mas nenhum de nós sabia o que dizer. Finalmente, saímos para procurá-lo.
Percorremos a vila, perguntamos nos bares, nas lojas, mas ninguém o tinha visto. Voltamos para casa ao anoitecer, exaustos e sem respostas. Naquela noite, enquanto tentava dormir, minha mente estava cheia de pensamentos contraditórios. O que Rui realmente tinha visto? Será que ele sabia de tudo? E o que ele faria agora? Na manhã seguinte, Antônio descobriu algo estranho. O sistema de irrigação que usávamos no jardim estava completamente destruído. Alguém tinha sabotado os tubos e as bombas, deixando o jardim alagado e a água correndo descontrolada. Isso não pode ser coincidência, murmurou Antônio, franzindo a testa. Você acha que foi o Rui? Eu não queria acreditar, mas tudo apontava para ele. Minha mente estava cheia de dúvidas e medo. O que Rui estava planejando? Ele voltaria para casa? Ou isso era apenas o começo de algo muito pior? Os dias que se seguiram foram um turbilhão de emoções. Rui continuava desaparecido, e, embora Antônio tentasse manter a calma, a tensão na casa era insuportável. Todas as manhãs, ao acordar, eu sentia um peso no peito, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. Certa manhã, enquanto limpava a cozinha, encontrei um envelope sobre a mesa. Ele não estava ali na noite anterior e, ao pegá-lo, meu coração começou a bater mais rápido. Reconheci a letra de Rui imediatamente. Com as mãos tremendo, abri o envelope e comecei a ler: Mariana, vi mais do que você imagina. Não me peça perdão, porque sei que não seria sincero. O que aconteceu entre você e Antônio é algo que jamais poderei esquecer. Mas isso não termina aqui. Não tente me procurar. Tudo a seu tempo. Rui. Minhas pernas quase não conseguiam me sustentar. A carta não era uma despedida, era uma ameaça. Olhei pela janela em direção ao horizonte, onde as nuvens escuras começavam a se formar. Rui estava em algum lugar, nos observando, esperando. Mas esperando o quê? Naquela mesma tarde, Antônio me chamou no jardim. O reservatório de água que abastecia a casa e o jardim estava completamente vazio. Alguém havia aberto as válvulas durante a noite, deixando toda a água se perder. Antônio estava furioso. Isso não pode ser coincidência, disse ele, cerrando os punhos. Rui está jogando com a gente. Eu assenti, mas minha mente estava ocupada demais com a carta. Não havia contado a Antônio sobre ela, mas as palavras de Rui ecoavam na minha mente. Isso não termina aqui. Naquela noite, enquanto estava no quarto tentando encontrar um pouco de calma, ouvi um barulho fora da janela. Aproximei-me lentamente e olhei para o quintal. Lá estava Rui, parado na escuridão, com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Meu coração parou. Ele havia voltado? O que estava planejando? Corri até a porta, mas, ao abri-la, não havia ninguém. O quintal estava vazio, como se tudo tivesse sido fruto da minha imaginação. Mas eu sabia que não era. Rui estava por perto, observando, esperando o momento certo. Mais tarde, enquanto Antônio e eu tentávamos descansar, a porta principal se abriu de repente. Corremos para a sala, e lá estava Rui, encharcado pela chuva, com uma expressão de raiva contida. Rui, por favor, deixe-me explicar, comecei, mas ele levantou a mão, me interrompendo. Não há nada para explicar, Mariana, disse ele, sua voz baixa, mas perigosa. Tudo o que eu precisava saber, já vi. Ele se virou para Antônio, que tentou manter a calma. E você? Achou que podia vir aqui e roubar tudo o que tenho? Disse Rui, com desprezo. Não só minha mulher, mas também minha dignidade. Não foi assim, tentou dizer Antônio, mas Rui não deu oportunidade.
isso não termina aqui, repetiu Rui, com os olhos sombrios como a noite. Ele se virou e saiu da casa, deixando a porta aberta. A tempestade rugia lá fora, e eu fiquei paralisada, incapaz de me mover. Na manhã seguinte, Antônio saiu para verificar o jardim. Eu fiquei na cozinha, tentando organizar meus pensamentos. Mas, de repente, ouvi um grito. Corri para fora e encontrei Antônio parado ao lado do reservatório de água. No chão, havia algo envolto em uma lona. Ao me aproximar, perdi o fôlego. Era um pacote, cuidadosamente embrulhado, com meu nome escrito nele. Não toque nisso, disse Antônio, com a voz trêmula. Com as mãos tremendo, abri o pacote. Dentro havia uma fotografia do nosso casamento, rasgada ao meio, e algo mais, uma chave. Não sabia o que ela abria, mas no verso da fotografia havia um endereço escrito à mão. Não era um lugar que eu conhecesse. O que isso significa? Perguntei em voz baixa, olhando para Antônio. Não sei, mas parece que Rui quer que você descubra. O ar ficou mais frio, e uma sensação de perigo tomou conta de mim. Sabia que não podia ignorar essa pista, mas também sabia que segui-la significava enfrentar algo que poderia mudar tudo. Naquela noite, enquanto olhava para a chave e o endereço, senti que estava à beira de algo muito maior do que um simples triângulo amoroso. Rui estava em algum lugar, observando, movendo as peças de um jogo que eu ainda não entendia. E Antônio, seu silêncio estava cada vez mais inquietante. Coloquei o casaco e guardei a chave no bolso. Não sabia o que encontraria ao seguir aquele endereço, mas uma coisa era certa, minha vida nunca mais seria a mesma. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.